Bora lá ver o que ele quer. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilos na produção do aço doce é mais próxima de. Então, eu coloquei 2,5 toneladas de ferro gusa dentro de um forno e ele quer saber quanto de CO2 que foi produzido para gerar o aço doce. Beleza. Então, vamos ver o todo aqui do negócio. A produção do aço envolve aquecimento do minério de ferro junto com carvão, o carbono e ar atmosférico em uma série de reações de oxidação. O produto é chamado de ferro gusa. Opa, ferro gusa. E contém cerca de 3,3% de carbono. Vou dar até uma paradinha e vou anotar isso aqui já. Ó, ele falou que o ferro gusa contém 3,3% de carbono. Joia. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são o aço doce, uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono e gás carbônico. Então, quer dizer, o ferro doce, o aço doce, na verdade, né? Vou marcar aqui, ó, o aço doce, ele falou que é uma liga que tem 0,3% de carbono. Então, como é que se obtém esse aço doce? Quando você reage o ferro gusa com um montão de oxigênio, você obtém o aço doce e CO2, certo? Ó, o CO2 aqui, ó, o carbono está indo embora. Beleza, note que você tinha no ferro gusa 3,3% de carbono e agora só tem 0,3%. Então, já dá para entender que durante esse processo aqui, ó, 3% do carbono estão indo embora na forma de CO2. Beleza. Vamos continuar aqui. Ele deu as massas ali para nós e ele quer. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico em quilos na produção de aço doce formada é mais próxima de... Então, peraí. Vamos começar aqui aqueles desenhinhos que ajudam bastante a gente. Ó, eu tenho 2.500 quilogramas de ferro gusa, certo? De ferro gusa. São 2,5 toneladas, 2.500 quilos. O que é o ferro gusa que a gente anotou lá na primeira? Ó, ele tem 3,3% de carbono. Então, nesse ferro gusa, tem 3,3% de carbono. Aí os caras colocaram esse ferro gusa lá no forno, botaram ele para reagir com gás oxigênio, então injetaram um monte de O2 aqui. Esse O2 começou a reagir com o carbono. E aí transformou esse negócio em aço doce, certo? Transformou esse negócio aqui, ó, em aço doce, que é uma liga que contém 0,3% de carbono. Então, houve uma perda, uma diminuição daqui para cá de 3% de carbono. Ok? Então, quanto que tinha de carbono aqui, ó? Quanto tinha de carbono aqui? Tinha 3,3% disso. E agora tem 0,3%. Bom, então aqui a gente já consegue fazer uma conta da quantidade de ferro que está saindo, certo? Beleza? Quanto daqui saiu? 3% saiu, certinho? Então a gente já vai conseguir fazer uma conta aqui, ó. Eu tinha 2.500 quilos de ferro gusa. Isso é 100% da minha amostra, ok? Quanto do ferro foi retirado daqui? 3%. 3%. Mas peraí, professor, não é 3,3%? Não, aqui contém 3,3%. Lá no doce tem 0,3%. Então, 3 foi retirado daqui. Então, eu teria uma massa igual a x. Então, vai ficar que x é igual a 2.500 vezes 3 dividido por 100. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Você teria 75 quilos de carbono retirado, certinho? Então, essa é a quantidade de carbono que foi retirada no processo, certo?
Então, ó, eu tinha 2.500 kg de ferro gusa, que tinha 3,3% de carbono, e 3% foi retirado. Esses 3% aqui, ó, eles representam 75 quilos de carbono. Qual a pergunta dele, professor? Ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber a massa de gás carbônico em quilos que seria formada nesse processo. Todo o CO2 que foi retirado, ele é retirado na... Desculpa, todo o carbono que foi retirado é retirado na forma de CO2. Que, ó, esse CO2 vai lá, reage e transforma isso aqui em CO2, certo? Então, eu já sei quanto de carbono foi retirado. Então, dá para eu saber quanto de CO2 está sendo emitido. É um cálculo estequiométrico aqui, ó, reação do carbono com O2 dando CO2. Então, essa reação aqui, ó, carbono com O2 dando CO2, sendo que eu já sei quanto de carbono está sendo extraído do processo. Então, dá para saber quanto tem desse. Cálculo estequiométrico. Cada mol de carbono produz 1 mol de CO2. Segundo passo de um cálculo estequiométrico é mol para grandeza. Nós acabamos de descobrir que são 75 quilos de carbono, então é massa. E a pergunta dele também, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ele pergunta a massa de gás carbônico. Então aqui também massa. Como é que mol passa para massa? Pelas massas molares que ele deu ali, ó, do carbono e do oxigênio separadamente. Então, o carbono são 12 gramas por mol, certo? 12 gramas por mol. Então, 1 mol, 12 gramas. O CO2, 12 do carbono, mais 16 de cada oxigênio vezes 2, a gente chega em 44 gramas por mol. Então, aqui, 44 gramas. A gente sabe que são retirados 75 quilos de carbono, então vai formar X. Não envolve nada de rendimento, então é isso aí. Então, X é igual a 75 vezes 44 dividido por 12. 75 vezes 44 dividido por 12, a gente chegaria aqui em 275 quilogramas de CO2. Ah, professor, mas eu nem vi. Posso deixar quilo? Pode, ó. Faz aqui a multiplicação das unidades. Grama vezes X é igual a grama vezes quilo. Certo? Você ia cortar aqui grama, resposta em quilo, que é o que você está querendo mesmo. Então, tá ótimo. 275, a resposta é de dúvida, D de dúvida, D de dúvida.